A turma ficou empolvorosa aí essa semana, né, com o resultado de uma pesquisa do Instituto Paraná, ainda dando 30%, né, de ótimo e bom para o Bolsonaro, tá? E aí, qual que é a razão, né, que pode explicar essa aprovação diante assim, de um quadro tão ruim que o Brasil está vivendo, de tanta incerteza, de pandemia, economia em frangalhos? O que pode justificar essa aprovação alta ao seu governo? Para saber, né, o que eu penso sobre isso, mas não simplesmente como eu penso, mas como que a gente pode analisar empiricamente a situação, curta esse vídeo, comente, se inscreva no canal e se você achar que é bacana, manda aí para o seu amigo, tá bom? Muito obrigado. Então assim, primeiramente, tem dois institutos de pesquisa no Brasil que eu sinceramente acho que não são confiáveis, né? Primeiro, esse Paraná Pesquisas, porque eu lembro que na eleição de 2014, né, Aécio e Dilma, esse instituto sempre dava, né, o Aécio muito à frente de Dilma e o Aécio perdeu, né? E o outro é o Vox Populi, né, do Marcos Coimbra, que até um camarada assim que faz umas análises políticas interessantes, mas não sei, né, uma questão de metodologia, né? As pesquisas dele, na maioria das vezes, pra você ter uma ideia, no segundo turno, né, da eleição Haddad e Bolsonaro, a última pesquisa dava 50-50, dava um empate técnico e obviamente que isso não ocorreu. Então eu até comentava com um amigo meu hoje, eu acho que o único instituto de pesquisa que dá pra gente ter um pouquinho de confiança é o Datafolha ainda, né? Mas, tá, vamos considerar então que 30% da população considera, né, de fato o governo Bolsonaro bom e ótimo. Eu acredito que isso, num primeiro momento, é normal, né? Porque, de certa forma, o Brasil está vivendo nesse momento uma espécie de catarse, uma espécie de hipnose. Quando eu falo hipnose, não é no sentido de nada místico, obviamente, né? Se bem que hipnose, segundo a galera, não tem nada místico. Falo uma besteira que agora me desculpe. Mas é no sentido de tipo assim, eu acho que o brasileiro, nós brasileiros, nós pensamos no curto prazo, né? Então, por exemplo, eu não sei de fato se daqui um mês eu vou ter salário, eu não sei se daqui 6 meses eu vou ter emprego, né? No entanto, nesse momento eu tenho salário, nesse momento eu tenho emprego, então a minha situação ela está razoavelmente confortável, né? Trabalho remotamente, né? Mas a gente sabe que isso é um paliativo, obviamente, né? Para o informal, para o camarada mais despossuído, você tem o auxílio emergencial, R$ 600, né? Se eu não me engano, se tiver 2 pessoas na família, né, nessa condição, 1.200, né? Então, obviamente, que isso aí dá para o camarada comer, né, pelo menos ao longo de um mês, né? Se ele tiver algum tipo de outra renda, ele consegue complementar isso. Então ele consegue sobreviver, né, nesse cenário que a economia está praticamente toda paralisada, né? Então esse é um aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, e esse segundo aspecto é um aspecto que o Bolsonaro vai começar a ter que lidar com ele, porque até agora, até o momento, tudo que acontecia de ruim no Brasil era o PT. A culpa era do Lula, a culpa era da Dilma, etc. E obviamente que a gente já vai caminhando para 2 anos, né, de mandato do Bolsonaro. Ele vai ter que lidar a partir de setembro com a quebradeira generalizada das empresas, principalmente das pequenas empresas. Ele vai ter que lidar com uma onda gigantesca de desemprego. E aí não adianta vir com aquela história que a culpa é dos governadores, porque a população olha para quem está governando naquele momento. É o presidente. Quem tem que dar, digamos assim, a liga
fazer com que a engrenagem gire, né, para gerar emprego através ou de desonerações, ou de incentivo, ou de crédito, é o governo federal, né? Então, até agora, ele teve uma condição razoavelmente confortável, porque primeiro você joga a culpa no PT, no segundo momento você joga a culpa nos governadores. Mas, obviamente, que vai chegar um determinado momento que esse discurso ele se esvazia, né? Por exemplo, aqui em Minas, o Zema é fechado com ele, né? Então ele vai julgar para cima do Zema a questão do desemprego. Como é que o Zema vai ficar nessa? Sacou? Então essa é uma questão que ele vai ter que lidar com isso. Então o Brasil nesse momento, né? Eu falei hipnose, mas não é isso, né? Ele está passando por uma certa calmaria, né? Eu já expliquei outras vezes, né? Por que a gente não se abala, né? Eu fiz até uma live outro dia falando de 50 mil mortes, a gente está chegando a 100 mil e a população também não se incomoda muito com isso, né? É uma coisa que eu tenho falado, né? A gente é um povo, né, rodeado de morte, né, por todos os lados. Todos nós aqui conhecemos alguém que foi morto, que foi assassinado, que morreu no acidente de trânsito, que morreu por uma doença grave, etc. Então, tipo assim, parece que para a população morrer, a gente tem um desprezo pela morte, sacou? A gente trata a morte como sendo algo inevitável, todo mundo vai morrer, entrega na mão de Deus e a vida segue, né? Só que, como eu falei, vai chegar algum determinado momento que a coisa da prática do dia a dia vai começar a confrontar esse povo, né? Não vai ter dinheiro a vida inteira para o auxílio emergencial, e aí é por isso que o Bolsonaro aposta muito as suas fichas no chamado Renda Brasil. E aí eu queria, né, que o bolsonarista raiz se manifestasse, porque passou 8 mais 6, 14 anos do governo do PT falando que o Bolsa Família era para sustentar vagabundo. E agora? Como é que faz? O próprio Bolsonaro já falou isso em algum momento. E agora? Né, ele pretende com isso tentar laçar o Nordeste, né, para entrar num reduto que sempre foi um reduto do PT. E não adianta a esquerda achar, né, que o Nordeste está blindado, porque não está, né? Se ele fizer um trabalho bem feito, ele vai pegar o Nordeste para si. Só que eu não sei, né, diante desse agravamento da crise política, da crise econômica, ele tem processos pesados no TSE, ele tem processos pesados no Supremo Tribunal Federal, negócio das fake news, tem o rolo dos filhos, né, do Flávio Bolsonaro que está enrolado no teu pescoço. Eu não sei. E ele tem um inimigo, né, chamado Rodrigo Maia, né, na Câmara dos Deputados. Você vê que ele tentou aí há um mês mais ou menos passar a pé no Rodrigo Maia, cooptando o Centrão, e o Rodrigo Maia, através da sua habilidade, de certa forma, e da inabilidade do próprio Bolsonaro de lidar com qualquer coisa, o Centrão já está rachado. Então ele não pode contar com o Centrão. E aí o seguinte, Rodrigo Maia fazendo o seu sucessor, né? E se daqui 6 meses esse quadro político e esse quadro econômico se agravar muito, ainda tem a possibilidade do impeachment. Então não acho que os dias serão bons para nós brasileiros. Mas a gente tem que ter, sei lá, confiança e, sobretudo, eu acho que a gente tem que estar sempre muito bem informado, né, sobre tudo que está acontecendo, para a gente não ser pego de surpresa e, obviamente, a gente ter criatividade para enfrentar esses dias. Valeu!